Esse hino me toca. Para mim, eu pude ir para casa porque já estou alimentado, né? Mas, queridos irmãos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos. Se você puder, abra a palavra de Deus em Marcos. Isso. O livro é Marcos, se abriu, 14, 3, verso 3 ao verso 9. Vamos meditar nesse texto. Aqui nesse texto você vai encontrar um tributo de gratidão. Nesse texto você vai encontrar 8 lições de uma pessoa grata, e que podem facilitar a nossa vida, podem nos dar um ar de felicidade em meio às angústias e os problemas, em meio aos desapontamentos. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Marcos, verso 14. Esse texto está em Mateus 26, esse texto ele está em outros evangelhos também, mas eu quero ver em especial aqui em Marcos 14. Isso, Marcos 14. Vamos aqui. A gente, isso, nem aí cantando também, está louvando a Deus, deixa eu louvar, a obra é de Deus. Isso, aqui, Marcos 14, verso 3, muito bem, vamos orar? Pai querido, Pai santo, aqui tem lições, Pai, que eu preciso revisar, relembrar e nunca esquecer. Elas vão fazer-nos felizes, podem revigorar a nossa vida. Lições da gratidão. 8 lições da gratidão de uma mulher, que podem nos levantar de um momento de angústia. Verdade. E nos dar um ar de felicidade. Amém. Senhor, faz-nos relembrar, faz-nos ouvir a Tua voz nesse momento. Anula o pregador humano, que o Senhor fale-nos em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos irmãos, o capítulo 14 de Marcos traz a festa da Páscoa. Ele apresenta a festa da Páscoa, a situação onde os judeus estavam urdindo, tramando, estavam ali fazendo todo um planejamento para matar a Jesus após a festa da Páscoa. A festa da Páscoa eles não podiam fazer isso naquele tempo, porque as pessoas estavam tendo Jesus como profeta. E a festa da Páscoa era tão grande, era uma cerimônia tão grande, que a festa da Páscoa ela representava o momento em que os primogênitos de Israel foram poupados, quando o anjo de Deus passou em cima. A 10ª praga do Egito, vocês estão lembrados todos? A 10ª praga do Egito era de matar todos os primogênitos do Egito, que as famílias não tivessem matado um cordeirinho, e esse cordeirinho iria representar Jesus, que morreria pagando os nossos pecados. Jesus viveu uma vida 100% pura, adquiriu o direito de vida eterna, não merecia a morte, e trocou a vida eterna que ele tinha direito, não só por ser Deus, mas por ser obediente, pela morte que eu tinha dever de morrer. Então, queridos irmãos, a Páscoa representava isso. A Páscoa foi quando um momento que foi coroado quando Deus derribou o panteão de deuses do Egito nas 10 pragas, desbancou os deuses do Egito, e ali, queridos, instituiu-se a festa da Páscoa, e ela continuou. A festa era tão importante
que a população de Jerusalém quintuplicava quando eles estavam na época da Páscoa. A festa era tão importante que o governador em preposto de Roma transferia a sua casa real e o seu palácio de Cesareia para Jerusalém. Ele transferia, porque poderia, se tinha 5 vezes mais, poderiam se juntar e fazer um exército tomar o poder que uma vez foi resumido, né? E nesse momento, nesse íntere aí, nós encontramos Jesus na casa de uma jovem, de um tio de uma jovem, e eles estavam ali, a nossa amiga Maria, estando ele em Betânia, reclinando à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com precioso perfume nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Muitos se indignaram e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a lembrança sua. Amém, meus irmãos? Então, nesse momento, nós encontramos uma pessoa que derramou um bálsamo lindo de perfume. Era uma mulher grata. Essa mulher aparece na Bíblia. Ela aparece na Bíblia 3 vezes apenas. A Bíblia diz, aqui em Marcos não diz quem é. Dá algumas pistas. Diz que é em Betânia, diz que é na casa de Simão o leproso, mas não diz o nome dessa mulher. Mas o outro evangelista diz que é Maria. É Maria que Jesus salvou. E nós encontramos aqui uma mulher que o irmão dela estava morto. Ela estava agradecendo pela ressurreição do seu irmão. O que você daria para alguém que ressuscitasse um parente seu? O que você daria? Um vidro de perfume valeria? Para alguém que trouxe à vida uma netinha? Para alguém que trouxe à vida uma filha, uma mãe, um irmão? E aquela mulher estava cheia de gratidão, cheia de reconhecimento. O reconhecimento gera gratidão, gratidão gera amor. O reconhecimento gera amor, e o amor gera gratidão. É assim, né? Acho que é mais. Queridos irmãos, uma mulher que está ali agradecendo porque Jesus ressuscitou o seu irmão. O Jesus que esteve ali, que demorou 2 dias para vir ressuscitar o seu irmão, chegou lá com 4 dias, né? E nós encontramos ali. Você já parou para pensar por que Jesus demorou tanto para ressuscitar, para vir a esse lugar? A Bíblia diz que foi para a glória de Deus, né? Foi uma revelação de quem é Deus. Amigos queridos, havia uma crença entre os judeus de que qualquer um que fosse um espírito iluminado, ou alguém muito especial, alguém muito devoto, poderia ressuscitar um morto. O povo de Israel tinha recebido visto situações em que houve ressurreição. Eliseu ressuscitou, Elias ressuscitou. Então nós encontramos, mas havia uma crença. Essa crença dizia que até 3 dias qualquer um podia ressuscitar um morto. Qualquer profeta poderia ressuscitar um morto, mas depois de 3 dias, somente o próprio Deus é que poderia ressuscitar.
Sabe o que Jesus estava dizendo? Ele é Deus. Amém. Amém, meus irmãos? Só Ele pôde ressuscitar um morto de 4 dias já cheirando mal. Amém, meus irmãos? Amém. Tinha que demorar, tinha que passar do prazo. Porque aqui, por que eles queriam matar? Porque disse, agora não tem mais jeito, agora o homem é Deus, agora todo mundo está acreditando que ele é Deus. Jesus é Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele é o Deus que pode fazer um milagre na sua vida, diga amém. Amém. Ele pode ressuscitar a tua vida financeira, Ele pode ressuscitar a tua vida amorosa, Ele pode ressuscitar a tua vida emocional, Ele pode ressuscitar a tua vida física, a tua saúde, Ele pode ressuscitar um filho seu, Ele pode ressuscitar a gente, Ele pode nos ressuscitar da morte do pecado para uma vida de santidade a Ele, de fidelidade a Ele. Amém, meus irmãos? Ele é Deus. Eu creio. 4 dias, somente o próprio Deus. Quando Jesus ressuscitou, isso é Deus. É Deus. E Maria, essa mulher, ela só aparece 3 vezes na Bíblia. Uma vez ela aparece na Bíblia para aprender. Eu já preguei um sermão sobre Maria aqui em Açúcar. As 3 vezes que ela aparece na Bíblia, ela está aos pés de Jesus. Primeiro, ela está aos pés de Jesus para aprender. A segunda vez que ela aparece, ela está aos pés de Jesus para chorar, quando seu irmão estava lá. E a terceira, para agradecer. Amém, meus irmãos? Está agradecendo porque Jesus é Deus e pôde curar o seu irmão, pôde ressuscitar o seu irmão. Louvado seja Deus. E dessa mulher que Jesus disse que nós temos a aprender, que nós temos aqui a contar a história dela enquanto o mundo existir, estaria na Bíblia para a memória sua. Nós podemos tirar aqui 8 lições da gratidão de Maria. A primeira lição está aqui no verso 7, se não me engano. Aqui no verso, eu vou ler do verso 3. Estando ele em Betânia, reclinando-se à mesa, que Simão leproso veio a mulher, trazendo um vaso de alabastro com precioso perfume, nardo puro, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns, diziam, para que este desperdício? Porque esse perfume poderia ser vendido por denários, mais de 300 denários assim aos pobres. Jesus disse, deixai-a, porque a molestais. Ela praticou uma boa ação para comigo. A mim nem sempre me tendes, quando quiser pode fazer o bem aos pobres. O verso 8, ela diz, ela fez o que pôde, antecipou meu dia à sepultura. Irmãos, 8 coisas que Maria fez, que apresentam a gratidão dela. Ela fez o que ela podia. Ela fez o que ela pôde. Irmãos, devemos trabalhar para Deus por gratidão. Devemos fazer a vida cristã por gratidão. Esse deve ser o nosso motivo dominante. Todos fazem, às vezes faz, mas não faz o que pode, não faz o nosso melhor, não faz de todo o coração, não faz com a motivação certa. Não é verdade, meus irmãos? Isso é um alerta muito sério, muito grande. E ela fez o que ela pôde. Pastor, eu sou pobre, eu não posso fazer, eu não posso, é isso, e não, N motivos, N desculpas, e a gente não faz, e às vezes se consola por às vezes é a menor dificuldade, as pessoas entregam o cargo, as pessoas paralisam, as pessoas não fazem, deixam de fazer, não faz o que pode, não faz tudo o que pode, não é verdade, meus irmãos? Ela fez não só o que pôde, mas ela fez tudo o que ela pôde. Eu vejo Jesus dizendo isso. A gratidão me faz fazer, e me faz fazer o que eu posso.
Os morávios eram um povo alemão que os moravianos iniciaram uma reunião de oração em 1700 que durou 100 anos. Os moravianos eram tão fervorosos, uma reunião de oração ininterrupta por 100 anos. Foi um movimento de reavivamento tão forte, tão bonito, tão grande, que os moravianos sustentavam a obra missionária. Os moravianos eram pobres e a cada 18 moravianos sustentavam um missionário fora da Alemanha. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. E os moravianos, quando não tinham recursos, quando eles não tinham nada, eles se vendiam como escravos para ir às partes mais longínquas da terra para levar a palavra de Deus, para terminar o resto dos seus dias levando a mensagem que os comprou da morte e os levou para a vida feliz com Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E quando eu ouço uma história dessas, eu digo: meu Deus, será que eu estou fazendo tudo que eu posso para Jesus Cristo, para a obra de Deus, pela obra de Deus, pela causa de Deus, pelo meu Deus? Amigos queridos, essa obra merece ser sustentada. Essa é uma boa obra. Esse aqui eu acho que não estava vivo mais. Se estivesse vivo, não prestava mais para nada. Se há 25 anos atrás alguém não conseguisse colocá-lo num tanque para batizar, mas antes colocado o evangelho aqui dentro, com muita paciência, com muito amor, e dei trabalho. Irmãos queridos, Maria está nas páginas da Bíblia porque ela fez o que ela pôde. Amém, meus irmãos? Amém. Eu fico pensando, quando eu estiver morto, 50 anos depois, será que alguém vai escrever alguma coisa sobre a minha pessoa? Será que alguém vai dizer, será que a minha vida ainda vai tocar em alguém? Ainda vai fazer alguém refletir e ser levado pela Deus, se Jesus não volta antes? Maria fez o que ela pôde. Irmãos queridos, segunda coisa que Maria fez, nós encontramos aqui no próprio texto, diz que ela fez o seu melhor. Amém, meus irmãos? Amém. Ela fez o seu melhor. Maria estava lá, ela trabalhou, a Bíblia diz que o perfume era o texto bíblico. Quando é que o senhor justifica isso, pastor, para dizer essa segunda parte, segunda observação? É porque o texto preciosíssimo. Quando o texto está dizendo preciosíssimo, ela não comprou qualquer perfume para ungir o Senhor. Não é verdade ou não é, meus irmãos? Ela comprou o melhor. O melhor. Para Deus se faz o melhor. Pastor, há alguns anos atrás, acredito que até antes de ser adventista, eu assisti uma reportagem, acho que era o Globo Repórter, eu gostava muito de assistir. E era umas lojas muito chiques no Egito, lá no Cairo. E o repórter foi a uma loja de perfumes, e lá ele disse: aqui se encontram os perfumes mais caros do mundo. Então o repórter sentiu lá Chanel número 5, né? E outros, e ele disse: mas o mais caro de todos até hoje é esse perfume, que inclusive citado na Bíblia Sagrada e tal, e mostrou lá o nardo. Até hoje o perfume de nardo é o mais caro, porque ele é feito da flor do nardo, que ele só dá em cima dos montes gelados do Nepal, do país chamado Nepal, lá na Ásia, então ele é feito do óleo puro dessa flor, que imagina, só nasce hoje com toda a logística, um arbusto seco. Hoje, com toda a logística, ainda é o mais caro, o mais difícil de achar. Imagine naquele tempo, há 2000 anos atrás. Como é que trazia no lombo de camelos. Só os sheiks que trazia no lombo de camelos. O perfume custava 300 denários. Ali o frasco, segundo a pesquisa,
era um frascozinho de 300 ml, que dava mais ou menos 500 gramas. E eram 300 denários. Denário era o trabalho de um trabalhador por dia. Um denário, né? Cada dia o trabalhador ganhava um denário. Então, e um denário dava para uma gota de perfume, que uma gota é 1 grama. Então, um pedreiro é 100 É como reais, se você né? trabalhasse. Um dia de serviço de pedreiro é 100 reais. É como se você trabalhasse um dia inteiro para comprar uma gota de perfume. Será que essa pessoa era preciosa para aquela mulher? Era. Jesus é precioso. Tem um hino: precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, é meu Redentor, meu fiel protetor, precioso é Jesus para mim. Aí o hino vem trazendo várias justificativas, né? Porque ele é precioso para você. Queridos irmãos, Maria fez o seu melhor. Ela fez o seu melhor. Terceira coisa que Maria fez, ela fez sacrificialmente, irmãos. Sacrificialmente. Foi um sacrifício aquela mulher trabalhar 1 ano para comprar aquele perfume. Eu não sei se ela trabalhou 1 ano, mas as meninas em Jerusalém, se você estudar a cultura judaica, você vai ver que, se você estudar a cultura judaica, me liga, meu Deus do céu, está aqui. Se a gente estudar a cultura judaica, a gente vai ver que as meninas naquela região, naquele tempo, elas economizavam, elas juntavam, elas preparavam a sua noite de núpcias. E elas ungiam o seu leito com perfume. Aquela mulher pegou o bálsamo era a coisa mais importante que uma jovem tinha no seu casamento. E aquele era o nardo, a coisa mais importante que tinha no casamento. Ela se sacrificou, ela ficou sem parar, porque ela entendeu. Meus irmãos, ela fez um sacrifício. Ela fez uma oferta sacrificial. Pastor, eu não tenho saúde mais para dar aquele estudo, mas eu faço esse sacrifício. Pastor, o sol está quente. Pastor, eu não tenho, o carro está ruim. Pastor, eu não tenho. Pastor, é isso, eu já estou no meu limite, mas eu vou, por Jesus eu vou. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Sacrifício. O que é que eu estou fazendo que pode receber o selo do céu de oferta sacrificial? Estou falando de dinheiro, não. E está incluso também dinheiro, que às vezes a pessoa não dá o dízimo porque acha que vai faltar, não se sacrifica crendo que Deus pode dar. Às vezes a pessoa não oferta porque pensa que ao ajudar a causa de Deus vai faltar ajuda para si. Não acredita. Pelo contrário, Ellen White diz que não é dar o que é de Deus que leva o homem à pobreza, E sim retê-lo. que faz o homem pobre, e sim reter é o que leva à pobreza, porque ele perde as bênçãos de Deus. Não é verdade, meus irmãos? E ainda anda triste, quando você está em dia com Deus, você anda honrado. Pastor, estou passando dificuldade, mas eu sei que Deus vai chegar porque eu sou fiel. Não é verdade, meus irmãos? É verdade. E a pessoa que não está diz: meu Deus, eu sei que eu estou mal, e Deus não vai me ajudar, porque ele prometeu que se eu fizesse a minha parte, ele seria fiel comigo, e eu não estou sendo fiel. E agora, meu Deus, tem misericórdia. Se vê alguém nessa situação, ore, peça perdão a Deus, faça plano de mudança. Queridos irmãos, o trabalho de Deus, a gente vê tão pouco estudo bíblico, né? Quando eu entrei na igreja, todo mundo dava estudo bíblico, inclusive eu entrei na igreja, peguei logo 10 estudos, 10 pessoas para dar estudo, 10 pessoas para dar estudo, era 10 casas diferentes, e eu dava numa semana. O que queria dizer? Hoje tem virtual para dar estudo, tudo. Sacrifício por Jesus, fazer o que não gosta por Jesus. Queridos irmãos, Maria fez
sacrificialmente. Maria fez sacrificialmente. Aquela senhora, queridos irmãos, a história tem uma senhora no interior da Paraíba, uma cidade que o nome é Itaporanga. Emerson sabe onde é. Itaporanga tinha uma igreja comum, e a igreja tinha um programa de rádio, tinha 40 mil pessoas assistindo aquele programa de rádio, mas estava uma seca muito grande, não tinha dinheiro para pagar o programa, 3 meses atrasado. O dono da rádio deu um ultimato, disse: não pagar agora, a gente vai ter que desativar o programa. E o pastor não tinha dinheiro, chegou na igreja e disse assim: meus irmãos, eu vou levantar uma oferta sacrificial, é uma oferta de sacrifício, eu sei que vocês não têm, o que é que vocês podem sacrificar para que esse programa saia do ar? Irmãos queridos, os irmãos foram para casa, seu Tota e Dona Luz, eles eram meieiros. Você sabe o que é meieiro? Trabalhavam de meia, não tem terra, a terra trabalhavam 6 quilômetros, moravam 6 quilômetros, moravam na terra e viviam ali, eram caseiros, não tinham nada que produzir, era metade. Irmãos queridos, aquela mulher chegou em casa, Dona Lourdes, disse: Tota, nós temos que fazer uma oferta. Disse: como, Lourdes? Não temos dinheiro, não temos nada, está difícil, a seca, não temos, vamos vender o quê? O pastor disse que é um sacrifício, temos que fazer um sacrifício, esse programa não sai do ar. O que é que nós vamos fazer? Não temos nada. Ele disse: temos galinhas, e esse sacrifício tem que ser o melhor. Então o melhor que nós temos essas galinhas é o galo. Então vamos dar o galo. Vamos dar o galo. Vai dar o galo para o pastor? Ele disse: vamos levar o galo para o pastor, o jeito. No outro dia, segunda-feira, pegaram o galo, está debaixo do braço, 6 quilômetros até a cidade a pé, caminharam a pé, 6 quilômetros, com o galo debaixo do braço. Chegou na casa do pastor: pastor, está aqui minha oferta sacrificial, o galo. O pastor deu um sorriso amarelo, aí disse: meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse galo? Se eu botar numa rifa, não, rifa não combina com crente, não dá. Aí disse: não, eu vou vender. Não vender, não pega nada, não dá para pagar nada, só um galo. O que é que eu vou fazer? Eu vou botar na internet. Botou o galo na internet, botou a história, a oferta de sacrifício de seu Tota e Dona Lourdes, o galo que era o melhor da galinhada. E eles deram o galo e ficaram com as galinhas sem galo. E agora, meus irmãos, como é que faz? Um sacrifício até para as galinhas ficar sem o despertador. Queridos irmãos, o galo vai para a internet. Pastor Jeremias, de uma igreja lá em Belo Horizonte, preparando ali os últimos ajustes da mensagem do domingo de manhã, que são pentecostais, né? Chegou lá e viu a história do galo na internet. O coração dele foi tocado. Ele disse, reuniu a igreja e disse assim: meus irmãos, tem uma igreja lá no interior da Paraíba, no sertão, não tem nada, seca, todos os irmãos, tem um programa de rádio, 40 mil pessoas, o programa vai parar. Pastor eu não sei de que igreja, uma igreja que não é adventista, né? E aí ele disse: o programa vai parar, vamos levantar uma oferta de sacrifício aqui, meus irmãos, vamos levantar uma oferta. Lá eles fizeram uma oferta de sacrifício, o máximo que arrumaram foi um galo, porque não tinha nada. Os irmãos são humildes. A mulher 6 quilômetros para chegar, eu estou aqui comovido. Vamos levantaram 1 ano de programa. Diga amém, meus irmãos. Uma oferta que deu pagar 1 ano de programa. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Aí está o pastor Jeremias foi para o Canadá e pregou a história do galo. Chegou lá, um irmão disse assim: Dona Lourdes e seu Tota, como é que eles estão lá? Como é que eles estão? Ele disse: olha, eles são meios, eles não têm aquilo outro e tal. Ele disse: olha, o sonho dela é ter uma geladeira para fazer um din-din, para chupar nos calor do sertão. O sonho dela é ter um forno elétrico para fazer comida para vender na cidade. E ele disse: estou mandando uma oferta para ela agora. Amém, meus irmãos? Amém. Aí o pastor vai pregar lá em Nova York. Quando chega lá, prega um empresário, levando a igreja e diz assim: e essa terra, ele é deles? Não é, não, são meio, não tem terra, não tem nada assim. E quanto é essa terra e tal, lá vai aquele outro, vamos comprar terra, vamos passar a escritura, vamos passar a Dona Lourdes, que pagaram tudo para a terra deles.
Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Aí agora ela vai, levanta, Deus levanta agora, está lá, no outro lugar, outra pessoa chega e diz assim: e a casa da Dona Lourdes, como é que é a casa dela? Não, a casa dela, ela já está bem, né? Ela já tem, ela tem isso, tem a terra é deles, tudo. Mas se não, perdão, e essa terra, como essa terra produz? Não, é um sertão, é seco, só tem pedra, não tem água, só chove em janeiro e tal. E agora a situação, não, vamos mandar um engenheiro agrônomo para trabalhar a terra, vamos furar um poço artesiano e vamos fazer mandar um agrônomo lá e treinar pessoas que vão trabalhar nessa terra aí para a Dona Lourdes e seu Tota. Amém, meus irmãos. Amém. E agora Dona Lourdes e seu Tota. Aí agora o pastor pregando em outro lugar, aparece uma pessoa e diz assim: e a casa da Dona Lourdes, como é que é? Para a casa dela é uma casa humilde, uma casa de taipa, pau a pique, não tem nada, e aquilo outro, ainda ela contou, eles já estão melhor, já estão bem, já tem forno industrial, eles já têm a terra, já é deles, eles já tem, já está tratado um engenheiro agrônomo trabalhando na terra lá, trabalhou, plantou, organizou a terra, tem pessoas trabalhando para ele, já tem forno industrial, já tem geladeira, mas a casa é aquela casa simples, aquela casa, eles disse: não, vamos derrubar a casa, vamos fazer uma casa nova para Dona Lourdes e seu Tota e vamos equipar a casa dela de um tudo. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Aí você pensa que acabou por aí? Aí em Nova York tem uma revista, um periódico famoso chamado Christian Today, e nesse periódico tem um repórter, sabe da notícia, pega um avião, desce em João Pessoa, pega um carro, vai até Itaporanga, anda mais 6 km do sítio e vai escrever a história de Dona Lourdes e seu Tota, a oferta sacrificial. Irmã Lourdes, do né? galo. Irmã Lourdes e irmão Tota. Irmão Tota. Irmã Lourdes e irmão Tota. Porque só sendo irmão para ter uma fé. Ter uma fé dessa. Porque a irmã Lourdes e seu Tota nunca pensaram que a história deles ia ser escrita numa revista para rodar o mundo inteiro, e que eles iam ser tão abençoados quanto eles foram com essa simples doação, que foi um sacrifício para eles, que era o fim, era um prejuízo para eles. Mas a Bíblia diz: quem dá do seu pão ao pobre será abençoado. Você crê que a bênção é para a sua vida? Amém, meus irmãos. Amém. Ela fez uma oferta sacrificial. Pastor, ela fez o que pôde. Essa história do sábado. Ela fez o seu melhor. Lá, eu posso contar. Ela fez o que pôde. Ela fez o seu melhor. Ela fez. O que mais? Ela fez para quê? A terceira, ela fez sacrificialmente. Ela fez tudo que podia. Ela fez o que pôde, ela fez o melhor, ela fez sacrificialmente. Tudo que podia. Meus irmãos, e ela fez só para agradar a Jesus. Amém, meus irmãos? Ela fez só para agradar a Jesus. A outra, a quinta, ela fez para a pessoa certa, porque às vezes a gente vê a pessoa trabalhando na igreja, mas sim, ela fez apesar das críticas. É ou não é? Quem criticou ela? Os discípulos de Jesus. E quem é que te critica por levantar-se e fazer a obra de Deus? Os próprios da igreja, os discípulos de Jesus. É capaz desses irmãos lá, quando deram o galo, alguém viu: como você vai dar um galo? Você está galo? louco, rapaz. Você poderia vender esse galo e dar aos pobres. Mas para Jesus é um exagero. Você vai trabalhar um ano, dar o dinheiro do ano todo do trabalho de um trabalhador, ou ir para um ano em missão, ficar um ano trabalhando lá, podendo estar na faculdade, adiantando sua vida, isso, aquilo, outro, ou estar nessa igreja, lavando, limpando a igreja, você podendo estar em casa assistindo a Netflix, sei o que, dá para lá, aquilo outro, aprendendo coisas ruins. Irmãos queridos, que às vezes aprendem, às vezes aparece alguma coisa ruim, né? Nem sempre tem. Não estou dizendo que a Netflix tem tudo coisa ruim, mas às vezes tem coisa que não ensina o que é bom, né? Algum filme assim. Irmãos queridos, ela fez o que ela pôde, ela fez o seu melhor, ela fez sacrificialmente,
ela fez apesar das críticas que às vezes aparece. Agora desconfie de quem critica você por levantar para fazer a obra de Deus, chamando você de doido, porque você veja que o problema não era a oferta, o problema é para quem era a oferta. Sim ou não, meus irmãos? Porque se fosse para os pobres, tudo bem. Mas a Jesus é um exagero, não pode, que é isso e tal. Foi ou não foi? O texto não apresenta essa evidência interna? Não é verdade, queridos irmãos? Então ela fez sacrificialmente, ela fez o seu melhor, ela fez só para agradar, ela fez apesar das críticas. Tanto crente de açúcar, não foi, eu fiz muito, trabalhei muito, eu não faço mais, me criticaram, recebi muita crítica, e aquilo outro, e a pessoa não faz mais, se enterra, morre. Meus queridos irmãos, temos que continuar fazendo apesar das críticas, irmãos. Que eu nunca vi alguém se levantar para fazer algo para Deus para não receber crítica. Agora desconfie de quem critica. Quem foi que criticou? Foi Judas. E Judas era o quê? João disse que era ladrão. O texto diz que ele não estava preocupado com o pobre, ele era ladrão e queria abocanhar o que estava na bolsa. Irmãos queridos, outra lição de Maria, ela fez só para agradar Jesus. Amém, meus irmãos? Jesus merece esse agrado. Ele escuta a sua oração nas horas difíceis. Amém, meus irmãos? Ela fez para a pessoa certa. Às vezes a gente faz e fica assim com medo. Peraí, eu não posso fazer isso porque eu vou desagradar fulano, eu não posso fazer isso porque eu vou desagradar fulano vai ficar com raiva, fulano vai ficar triste, o outro vai ficar assim, e a pessoa termina tentando para não desagradar fulano, para não desagradar Beltrano, para não desagradar fulano, para não desagradar Beltrano daqui, termina desagradando a Jesus. Não é verdade, meus irmãos? Termina desagradando a Deus e não faz o que Deus pede, ou faz o que Deus não pede. Cede à pressão do grupo. Queridos irmãos, as lições da gratidão de Maria, eu vou escrever aqui. Pôde melhor sacrificialmente, apesar das críticas, ela fez só para agradar Jesus, ela fez para a pessoa certa. 6, ela fez no tempo certo. Amém, meus irmãos? Amém. Jesus disse que ela estava fazendo o quê? Antecipou-se para ungir para o seu sepultamento. O corpo era ungido para o seu sepultamento. Ela entendeu que Jesus ia ser crucificado. Ela entendeu. Irmãos queridos, pensa comigo, Jesus morreu na sexta-feira, não foi? Ele morreu mais ou menos às 3 horas da tarde. Chegou aquelas mulheres. Quais eram as mulheres que andavam com Jesus? Joana, a Maria, andavam com Jesus, Susana, não é? E diz que aquelas mulheres faziam muito por Jesus. O Jesus tinha ali, sabe quantas cidades ele tinha ao redor? Aquele ministério itinerante, 104 cidades ali ao redor. E você sabe quantas pessoas andavam com Jesus? Mais ou menos 40 pessoas naquela comitiva que andava com Jesus. E eu pergunto, onde é que eles tiravam dinheiro para comer? Tinha self-service? Tinha restaurante? Tinha pousada fácil? Eles tinham dinheiro para isso? E diz, o texto bíblico diz que essas mulheres serviam Jesus com os seus recursos, seus bens. Eu penso que chegava um Pix ali, eu penso que uma transferência bancária chegava ali, eu penso que chegava um envelopezinho, uma sacola com frutas, chegava ali uma sacola com pão, um galo, eles comiam galo. Então, queridos irmãos, aquelas mulheres fizeram muito para Jesus, mas no dia da morte de Jesus, elas correram lá, e diz que a mulher gosta,
As mulheres fazem, olha, as mulheres parece que trabalham mais para Jesus que os homens. Ou é mais mulher trabalhando para Jesus do que os homens, viu? Quantas mulheres tem aqui, quantos homens tem aqui? Né? Os homens têm que ajustar o foco, mais um pouco, né? As mulheres estão ganhando de nós, ou não é? Irmãos queridos, e estavam aquelas mulheres ali. Agora, Jesus morreu, as mulheres acompanharam Jesus o tempo todo. As mulheres estavam olhando a crucifixão. Os homens, os discípulos fizeram o quê? Só ficou um. Mas as mulheres ficaram ali. Só João ficou, não foi? Só João. Mas as mulheres ficaram. Amém, meus irmãos? Amém. E as mulheres diz que elas foram ungir o corpo de Jesus no túmulo. Eu penso que elas foram falar com Pilatos, mas não podia. Ele não ia dar crédito a qualquer pessoa. Vamos arrumar alguém de posição para o governador receber, né? Vamos levar lá, conseguiram ajeitar José de Arimateia. Bora, José de Arimateia, é você que vai lá. Você é discípulo, você anime logo aí, tenha coragem, bora. Vamos lá, você ficou escondido, agora é a sua vez. Tá certo, agora eu vou, eu aceito. E ele foi lá e falou: já morreu. Morreu como? Não, pode não. Não morre assim na morte de cruz, não, fica dias. Não, ele morreu mesmo. Morreu mesmo, está carregando os pecados do mundo inteiro, o coração não aguentou, suou sangue e tudo, e morreu. A separação do pai ele não aguentou, morreu pelos pecados do mundo inteiro. Então, não, só acredito se vier um oficial lá, vá lá, oficial, me traga aqui o documento, eu assino, ele assina tudo, para garantir, despachar que aconteceu isso mesmo, para poder liberar o corpo. Não libera o corpo assim fácil não. Não é? E aí chegou lá foi o oficial, tudinho, chegou, voltou, 3 horas da tarde, de 3 às 6 o pôr do sol, hein? Não é? De 3 às 6. Aí tinha aquelas mulheres de supermercado, comprar aromas, bálsamo, ir em loja de tecido para comprar tecido. Dava. Deu tempo. E mulher não faz nada mal feito. Mulher não faz nada mal feito. Chegou o sábado, eles não dá. Vamos voltar no domingo. Chegando o sábado, né? Fui indo para preparar aromas de um bálsamo. E no sábado, voltaram no sábado. Sábado não dá mais para fazer nada. Colocaram o corpo de Jesus do jeito que estava. Não deu para ungir o corpo de Jesus. Só uma pessoa conseguiu fazer isso. Maria, irmã de Lázaro, que antecipou, o texto diz antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Maria fez no tempo certo. É como se o anjo, no outro dia, no dia da ressurreição, quando elas chegaram lá, ele não está mais aqui. É como se o anjo dissesse: vocês fizeram muito por ele, mas não deu para vocês fazerem isso. Não deu, vocês não conseguiram fazer. Ele já ressuscitou. Não deu para ungir o corpo dele para a sepultura, não. E apenas uma pessoa conseguiu, porque fez no tempo certo. As outras deixaram para fazer de última hora. Talvez nem acreditaram. Tem coisas que nós não fizermos hoje, nunca mais nós vamos fazer. Quem sabe aquele telefonema que você tem que dar, plataforma musical na vida, se puder. Quem sabe aquele aconselhamento que você tem que fazer. Quem sabe aquela conversa que você tem que ter. Quem sabe aquele pedido de desculpa que você tem que pedir. Quem sabe aquele estudo que você tem que dar antes que seu parente morra. Temos que fazer, porque o tempo é hoje. Amém, meus irmãos? Amém. O tempo é agora. O tempo é agora. Hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de ajustar a vida com Deus. É hoje. Maria fez no tempo. A gratidão faz a gente fazer no tempo certo. Amém. Vamos ajoelhar e pedir gratidão a Deus. E é o oitavo item que Maria fez. Vamos relembrar os 7? Ela fez o que ela pôde. Ela fez o seu melhor. Ela fez sacrificialmente. Ela fez apesar das críticas. Ela fez só para agradar a Jesus. Ela fez para a pessoa certa. Ela fez no tempo certo.
E ela fez com reflexos para a eternidade. Amém. Amém, meus irmãos. O que ela fez com reflexos para a eternidade. O que nós estamos fazendo na nossa vida, como nós estamos vivendo, em virtude, em função da eternidade, irmãos. Será que na eternidade as pessoas vão lembrar da gente? Será que daqui 50 anos, eu repito, o que eu faço aqui vai ser lembrado por outros como um bom exemplo, que pode tocar a vida de alguém? Faça essa pergunta para você mesmo. A minha vida está sendo, que relevância, que importância ela está tendo, além de para mim? Que eu estou fazendo para Deus, para a obra de Deus, que possa ser lembrado e anotado na Bíblia, em todo lugar que for pregado esse Evangelho, vai ser para a memória sua. Está sendo editado o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, os apóstolos modernos. E o que eu fiz, o que você fez, está sendo anotado. E está sendo anotado com os motivos também. Que o nosso motivo de fazer as coisas seja gratidão. Eu tenho 2 exemplos só para dar aqui, para fechar o sermão. Um é um exemplo negativo e outro é um exemplo positivo de fazer as coisas com reflexo para a eternidade. O negativo vem da Bíblia, o positivo vem da história, da missiologia. O rei Ezequias foi um bom rei, mas Ezequias um momento enfrentou uma situação de que a Síria rodeou a cidade santa, cercou, e ele ficou cercado. 185 mil soldados ao redor. O inimigo mandou uma carta desaforada para ele, dizendo: quem é o Deus que vai poder livrar você da minha mão? Vou entrar e vou matar tudo, vou destruir tudo. Quem for os deuses do Egito que puderem te livrar? Irmãos, Ezequias, para completar, Ezequias adoeceu. E para completar mais ainda, Deus enviou Isaías, diz a ele: arruma tua casa que vai morrer. E ele só tinha um lado para olhar, foi para a parede, virou para a parede e começou a chorar. Às vezes você passa uma situação assim, e só tem um lugar, só tem uma atitude a fazer chorar. E aquele homem chorou. Na mesma hora, Deus ouviu a oração dele, que Deus escuta nossas lágrimas. Amém. E aí enviou o profeta, disse: acrescentei 15 anos à tua vida. E Deus não fez só isso. Deus enviou um anjo que matou 185 mil soldados que estavam rodeando a cidade. Numa única noite. A vitória foi tão grande, a vitória foi tão maravilhosa, o esplendor foi tão poderoso, que a nação mais poderosa da época, a Babilônia, estava se formando, mas chegou ali e enviou uma comitiva de diplomatas para dizer: o que foi isso que estava uma doença mortal e foi curado? O que foi isso que o exército foi morto todo aqui por um anjo? Que história é essa? Que Deus é esse? Eles não disseram que Deus é esse, né? Mas quem tinha que dizer era Ezequias. Foi Deus que fez, e hoje eu sou grato a Ele. Ele me curou, Ele me salvou. É isso que nós temos que meditar, irmãos. Sabe o que Ele fez? Ele mostrou só o que Ele dá valor, que tinha esquecido de Deus. Ele pegou, mostrou os tesouros, o ouro, as riquezas que ele tinha. Deus enviou o profeta, disse: o que você mostrou a eles? Como que diz? Você mostrou o Deus que cuida de você? Disse: eu mostrei todos os meus tesouros. O rei estava louco, por isso que ele ia morrer antes dos 15 anos, para morrer salvo, né? Passou da hora de morrer. Poderia ter morrido grato, né? Vivido grato, né? Deve ter se arrependido. Mas, irmãos, esse homem, agora Deus manda dizer pelo profeta, dizendo: está vendo o que tu mostraste para eles? A Babilônia vai vir aqui e vai levar tudo.
vai matar tuas filhas, vai castrar os teus filhos, vai castrar os teus filhos. É a única segurança que o dinheiro pode nos dar, a insegurança, a incerteza. Só Deus pode nos dar segurança. Amém. E só Deus pode estar além das nuvens de tribulação, de turbulência, de tempestades. Amém. Que pode te levar para voar acima das nuvens. Amém. Ele perdeu. E ele disse assim: boa é a palavra que disseste, isto não acontecerá nos meus dias. E aí o profeta como que diz assim: peraí, pai, eu estou dizendo que teus filhos vão ser castrados, vão ser destruídos, vão ser vai levar tu como escravo, tudo que é isso. Não, boa é a palavra que disseste, que não vai ser nos meus dias. Sabe o que ele estava dizendo? Eu só me importo comigo. Eu não estou nem aí para as novas gerações, eu não estou nem aí para ninguém, eu só me importo comigo. Que situação triste para terminar a vida, não é, meus irmãos? Para terminar a sua história, para deixar registrada na Bíblia. A ilustração bonita, positiva, no fundo musical positivo da vida, é a história de David Livingstone, um dos maiores missionários que o mundo já conheceu, inglês, que foi para a África, viveu na África, morreu na África, e o coração dele foi enterrado na África. Pegou malária na África, e na África ele morreu. Na África ele morreu. Viveu uma vida tão linda, amou tanto aquelas pessoas, ele amou aquelas pessoas com o amor de Deus, por gratidão, tanto que Deus fez por ele, o quanto o amor e o salvou. Irmãos, quando ele morreu, o governo inglês disse: esse é um inglês nobre, esse é um cidadão da Inglaterra nobre, esse é um dos nobres dos nossos. Ele vai ser enterrado na Winston Hall, ao lado do túmulo dos reis. E os africanos disseram assim: não, vocês não vão levar ele, vocês podem levar o corpo, mas o coração dele vai ser enterrado aqui, porque o coração dele estava na África. Ele fez o que pôde, o melhor. Ele fez sacrificialmente, ele fez para agradar a Jesus, ele fez para a pessoa certa, ele fez no tempo certo, em vida. Se eu não fizer enquanto estou vivo, se eu não tiver enquanto estou na juventude, talvez não possa mais. Enquanto não tiver enquanto tenho saúde, se eu não tiver enquanto posso andando, enquanto tenho voz, pode ser que eu fique mudo. Livingstone fez tudo isso. Irmãos, a eternidade tem a história dele. O coração dele foi enterrado na África, e lá em Malawi tem o túmulo, e lá está escrito: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. E lá, em West Winston House, lá um dos túmulos dos reis, ao lado está David Livingstone. E sabe qual é o túmulo mais visitado? Não é o túmulo dos reis, não é o túmulo dos nobres, é o túmulo de David Livingstone. E lá tem escrito, na lápide deles tem escrito a mesma coisa lá no Malawi. No Malawi diz: aqui jaz o coração do evangelista, e ali diz: aqui jaz para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Querido irmão, querida irmã, como você quer escrever a sua história de adorador? História de alguém grato, que faz por amor a Jesus, por gratidão, que Jesus fez e faz para te salvar. Como você quer ser escrita a sua história? O que você quer que falem de você? Que eu e você façamos como Maria, aquela mulher que veio aos pés de Jesus
Quando aparece, está aos pés de Jesus. Uma para aprender, outra vez para chorar e outra para agradecer. E que fez tudo o que ela pôde, fez o seu melhor, fez sacrificialmente, fez apesar das críticas, fez só para agradar a Jesus, fez para a pessoa certa, fez com reflexos para a eternidade. Amém? Me fez no tempo certo. Vamos fazer assim para Jesus. Quem quer tomar essas lições na sua vida, eu quero tomar na minha vida. Deus abençoe. Eu queria cantar com vocês um hino. Não sei que hora é essa. Aqui eu acho que é 9h15. Vamos orar. Vamos orar. Vamos ficar em pé para a gente orar. Eu acho que é o tempo. Vai até que horas o culto? Sempre mandava? Era, né? Ai Deus, então vamos orar. Vamos orar. Acho que geralmente termina antes de 9, né? Então, se então antes de 9 eu não vou cantar. Santo Deus e bom Pai Celestial, nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor é Deus. Obrigado, Deus. Pai, o Senhor nos ama. Sim, Jesus. O Teu sangue nos comprou na cruz. Obrigado, Senhor. O Senhor se sacrificou por nós. O Senhor deu o Teu Deus. sangue precioso. Sim, Pai. O Senhor deu a sua vida para me salvar. Obrigado, Deus. Louvado seja Louvado seja o o nome nome. do Senhor. Muito obrigado por Tua presença Sim, na nossa Deus. vida, Amém. transmitindo esperança em todos os momentos difíceis, fazendo milagres e mais milagres, nos fazendo fazer proezas para o Senhor. Sim, Deus. Muito obrigado por tudo, pela ressurreição espiritual que fizeste por nós. Sim, Deus. Dá, meu Deus, em nome de Jesus, uma mudança na minha vida. Sim, Deus. Me transforma num ser, num adorador fiel. Amém. Que cada um de nós aqui seja também fiel adorador. Sim, Pai. E que façamos para Ti, Sim, Deus. por gratidão, todas as lições que Maria fez. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Deus. Que Amém. Deus te abençoe. Filho de Deus, Filho de Deus. Coloque aquela música pronta para subir. Eu não vou cantar, mas fica a música tocando aí, tá bom, meu filho? A música do professor Fernando Iglesias. Deus abençoe você. Amém. Você está adorando a Deus aí. Amém.